porque o Sou Brasil já está no ar e precisamos começar a conversar. Bom, hoje a reflexão, né, Ailton, como a gente já disse há pouco, é para pais, professores, estudantes, humanos em geral, porque vamos falar de exposição às telas de computador, aqui fala telemóvel, as telas de um modo geral. Então, Ailton. Então, quais as consequências dessa exposição para a nossa saúde, tanto emocional como física? Perfeito. Então, essas e outras perguntas foram feitas por um psicólogo da linha da psicologia positiva, que é também educador e que tem um comprometimento gigantesco com a saúde das pessoas, principalmente os miúdos, as crianças. E ele é o nosso convidado de hoje. É como se fosse levar o divã até você pelo rádio, web rádio, e pela internet, daqui a pouco no YouTube, com imagens. Bom, apresenta para a gente então quem é o nosso convidado, esse psicólogo que hoje já está conosco. Doutor Ricardo Sá, Luiz Paz de Sá, é psicólogo, mora no Rio de Janeiro, especialista em psicologia positiva, uma das pessoas que mais entende do assunto no Brasil e tem participado de vários eventos no mundo todo. É uma pessoa que está muito engajada com esse trabalho e eu acho que vai valer a pena a nossa conversa hoje. Diga lá, Ricardo. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Bom dia, boa tarde, né? Sempre um prazer estar aqui falando com os portugueses e com os brasileiros, né? E mais uma vez aqui nesse programa, já tivemos aqui uma outra oportunidade. Explora, né? Mas é sempre muito bom, é sempre uma boa conversa. É sempre uma boa conversa. É sempre uma boa conversa. Então vamos começar essa conversa. Nós dissemos há pouco, você era operador de produção, ou seja, trabalhava, vamos dizer, com a mão na graxa do petróleo, mas para além disso ele levou para as plataformas cultura, educação, palavra, psicologia, e sempre fez um trabalho humaníssimo, maravilhoso, e esse trabalho continua, o que é muito bom. É como se fosse um sanfoneiro no meio da rua? Só para ouvir mais 10 centavos de Clara Nunes. Mas aí cortamos e voltamos. Então vamos a isso. Diga lá, Almeida, qual é a primeira pergunta para o nosso convidado? Pois é, vamos lá. Sai da tela e vem para a janela. O título é muito bom. Sai da tela, vem para a janela. Isso. Como foi a sua live há 2 semanas atrás? Adesão, recepção dos participantes, debate sobre o tema, polêmica, etc. Como foi isso? Então, esse faz parte de um projeto que nós começamos esse ano. É um projeto que visa fazer com que as pessoas se sensibilizem para o tempo de tela. O Brasil é o segundo país do mundo com maior tempo de tela. 56,6% do tempo que a gente fica acordado, nós estamos diante de uma tela. Metade do dia. Metade do dia. E quando a gente fala disso, a gente está falando de todo tipo de tela. Televisão, computador, telefone celular. Onde tem tempo de espera, tem uma tela. Você pode observar dentro dos elevadores, né, em todos os lugares. Recepção de médicos. E aí, o que acontece? Isso chama a atenção para algum tipo de comercialização que vem sendo feita, mas não só isso. Né? Às vezes tem notícias, etc. E tal. Muitas vezes as notícias que querem que você veja. Exato, então, exato. Agora, a grande questão é que há um prejuízo com relação a um déficit de atenção. Né? Nós estamos vivendo no mundo hoje, pós-pandemia, uma onda grande de depressão e ansiedade. E uma dos sintomas de ansiedade é exatamente esse tempo de tela. Inclusive nas crianças? Inclusive nas crianças. Né? Nós tivemos agora, no Rio de Janeiro, um decreto do prefeito proibindo o uso de telefone celular no recreio, no intervalo, porque dentro das salas de aula já era proibido. Não podia. Agora proibido em termos, porque existem exceções, eles têm umas regras muito interessantes com relação a essa questão. Então não é uma proibição pura e simplesmente, está proibido. Não, muitas vezes o professor usa isso como instrumento didático. Claro, faz parte. Então, faz parte. O que a gente, de fato, está vendo é o seguinte, as crianças estão começando a ter problemas, aumento de peso, né, obesidade, inclusive uma questão muito observada era o silêncio do recreio. Imagina, o silêncio do recreio, porque as crianças... O sagrado dos miúdos no pátio está acabando. Exato, né? Eles começaram a observar isso porque as crianças ficavam todo o tempo interagindo, cada um mostrando o seu novo jogo, ou alguma coisa nova, uma dancinha lá numa rede social. Ralar o joelho no cimento?
Exatamente, e aí as crianças começam a perder, inclusive, a parte física, começar a ter questões físicas, questões de fonoaudiólogos. Eu vou fazer uma entrevista nesse projeto com uma fonoaudióloga. Esse projeto nós vamos fazer entrevistas com médicos, fonoaudiólogos, e vamos usar, inclusive, a tela para subverter, porque vão ter lives, mas não só lives. Sim. Esse projeto vai ter uma série de questões, palestras, conversas, rodas de conversa nos colégios, café com psicólogo, uma série de iniciativas para a gente refletir sobre essa questão. Passa muito pela questão do conteúdo, ou seja, o estar exposto é preocupante, mas para além disso a questão de que conteúdo estão consumindo, até os miúdos na mesa a almoçar ou tomar um pequeno almoço, enfim, já estão ali plugados. Agora, uma questão colocada pela Gleiciane no programa passado é o seguinte: vários países proibiram os telemóveis em sala de aula, mas por outro lado, tem países que na verdade estão adaptando aquele grande teste nacional de fim de ciclo para os computadores, ou seja, se o aluno não tiver essa preparação tecnológica, ele vai chegar talvez com deficiência para o exame final. Como é que você vê esse paradoxo? Na verdade, é o seguinte, hoje, se a gente observar, a criança já nasce com tablet. Plugada. Né? Já nasce plugada. Então, essa geração de agora não vai conhecer papel. Então, eu não vejo essa dificuldade de chegar ao final e ela ter um teste porque eles têm uma intimidade muito grande com os meios eletrônicos. Sim. Agora, o perigo, por exemplo, que a gente está vendo é o aumento, por exemplo, com crianças de 4 anos, aumentou de 3,4 horas em 2004 para 4,4 horas em 2015, crianças de 4 anos, uma pesquisa diz isso, da Universidade de Pelotas. Quer dizer, isso é preocupante. Isso é preocupante, a criança perdendo essa coisa. Agora, com relação ao futuro, à utilização disso como um meio didático, isso eu acho que é amplamente possível. O estudante vai saber fazer essa adaptação. Vai saber fazer essa adaptação com muita facilidade. Hoje em dia não tem nenhum problema com relação a essa questão. O contrário, é o excesso. A grande questão é o excesso. A perda está no excesso. Agora, quando você fala de um miúdo de 4 anos, tem aí uma influência dos pais. Ou seja, os pais oferecem ou a criança já nasce num berço pedindo um telemóvel. Em Almeida, o que você acha? Pois é um dilema terrível. Outro dia, acho que no programa passado, nós tocamos nesse assunto aqui, e a Gleiciane Fernandes, que está no Brasil, um grande abraço para ela. Esteja tudo bem, Gleiciane. E ela comentou que ela tem filhos pequenos e que muitas vezes, para a própria mãe conseguir dar uma arrumada em casa, fazer as coisas, ela deixa a criança alguns minutos, algumas horas com o celular. Então é um dilema muito grande essa dicotomia entre manter a criança como criança e ao mesmo tempo fazer as coisas que tem que ser feitas. É verdade. É verdade. A gente vê, inclusive, nos bares, nos restaurantes, né? Assim que a pessoa chega num restaurante, coloca um tablet, um celular diante da criança, para se livrar da criança e poder conversar com as pessoas. Sim. Porque ela fala exatamente isso, que não é para se livrar da criança, é para ter um pouco de respiro. É a voz da mãe que está sobrecarregada. Está sobrecarregada, então ela disse, eu preciso também um tempo para mim. E aí o tempo meu é esse tempo que a criança usa o aparelho. Então, e aí qual é a campanha que agora os casais estão fazendo? Que quando você vá para um restaurante, você vá onde tenha lugar para as crianças brincarem. E aí vão se revezando. Sim. Vai se revezando, mas que haja sempre a presença de um adulto supervisionando ali, e que haja a presença de um adulto conversando com as crianças, interagindo com as crianças, porque isso eu entendo, que às vezes a pessoa precisa de um tempo para respirar. Perfeito. Mas você tem outras... Agora os jovens, tem uma outra campanha dos jovens, que é o seguinte, eles começaram a perceber que eles iam tomar chopp num bar, e ninguém tomava chopp, ficava todo mundo falando no celular. Aqui é fino. Fino. Iam tomar um fino, exatamente. Iam tomar um fino. E aí o que eles estão fazendo agora? Eles fazem uma conversa que é o seguinte, todo mundo coloca o celular no meio da mesa. Boa. E aí, quem pegar no celular tem que colocar ali R$10 ou 5 euros, alguma coisa, para pagar a conta no final. Quem pegar, paga uma multa. Perfeito. Para que eles possam interagir. Então, existem ações hoje para reverter essa questão. Né? Eu acho que é preciso tempo para os pais, não tenho dúvida disso, mas é preciso também supervisão para essa criança, é preciso que as crianças estejam num lugar onde elas possam interagir, correr, pular, subir no balanço, alguma coisa.
E aí, os pais fazendo esse rodízio, não deixa de ter a possibilidade deles conversarem e não deixa de ter a possibilidade das crianças também interagirem. E entra outro aspecto, que é o aspecto da inclusão, ou seja, a criança está no ambiente, precisa ser inserida no ambiente para não ficar também à parte, ou seja, a tela talvez isole a criança. Mas você falou há pouco tempo que o projeto Sai da Tela, Vem para a Janela está também em outros países. Ou seja, você vai a Países Baixos, isso, vamos ter... Ásia, como é que é? Nós vamos ter agentes, o que a gente chama de agentes. Por quê? O grande objetivo desse projeto é no dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Olha que bacana, que é véspera do Dia da Criança no Brasil. Exatamente. 12, não é? Exato. No dia 10 de outubro, nós vamos fazer uma campanha para que, onde tiver gente ligada a esse projeto, a gente leve 30 minutos fora da tela. Olha que bacana. E na janela. O Brasil vai entrar nessa campanha. Vamos juntos, vamos juntos. Que a gente simplesmente leve 30 minutos fora. Porque, olha, eu comecei por mim, viu, Marlúcio? É uma dificuldade enorme você sair. Porque quando a gente fala sai da tela e vem para a janela, é ir para a janela para não fazer nada. Não é para ir para a janela ouvir música, não é para ir para a janela ler um livro. Não, é ir para a janela. Nós estamos fazendo uma campanha seguinte. Você já pensou em ir para a janela e dar adeus para quem está no outro prédio? Sem dúvida. A gente não interage mais antigamente, né? Nós somos de uma geração que os pais botavam a cadeira na porta da rua. Para ver a TV Tupi na novela Simplesmente Maria. E conversavam e se interagiam. Agora... Você diria, então, que tudo isso é uma estupidez? Brincadeira, é só para chamar a canção. Anuncia pra gente, Almeida, quem é que vem e que música vai cantar. Almeida escolheu. Eu escolhi, né? Gal Costa. Então, vamos lá. Tem que ser Gal Costa. Sua estupidez. Sua estupidez. Vamos a isso.